noite Angola e boa noite a todos vocês que nos acompanham a partir de onde quer que se encontram. Sejam bem-vindos a mais um episódio do B&B Podcast. Nós voltamos para cumprir com a nossa promessa semanal de trazer até vocês o melhor do podcast a nível da região sul de Angola. Fala para vocês, Rachel Afonso, e eu vou conduzir-vos até o final da nossa entrevista. Comigo eu tenho dois senhores que fazem com que inspiremos tradição, inspiremos cultura e com que nos vistamos de cor, pois é sabido que estamos a poucos passos daquela que é a maior manifestação cultural a nível da nossa província, o Carnaval do Namibe. Mas antes de começarmos e antes mesmo de apresentar os nossos convidados queridos, que por sinal é a primeira vez aqui no nosso estúdio, no nosso escritório, não é? Mais uma vez bem-vindos. Eu gostaria de endereçar os nossos agradecimentos ao nosso patrocinador oficial, aquele que de tudo tem feito para tornar a realização do nosso podcast possível, entregando sempre toda a qualidade que vocês merecem, pedem e exigem. A tudo coisado, o nosso muito obrigado é aquele que mais bate na banda. O nosso agradecimento especial a este grande homem e claramente deixamos também a nossa recomendação, e assinamos em baixo, para você que está à procura do melhor do fast food e está em Moçambique, a sua espera, a sua procura chegou finalmente ao seu término, pois está agora a passar em rodapé o número do Tudo Coisado e podem também encontrá-lo em 3 pontos essenciais da nossa cidade, começando pela centralidade da Praia Amélia, que por sinal foi o primeiro local de venda do nosso patrocinador, ao bairro Sai Domingas 2, ao pé do Colégio ABC e também ao centro da cidade, adjacente ao Colégio das Madres. Pois assim estão apresentados o nosso patrocinador e penso que estamos em condições também de apresentar os nossos convidados. Tem comigo, à minha esquerda, o senhor, ou seja, o homem que carrega consigo o peso da coroa, pois foram eles que ditaram as regras do jogo na edição passada, não é? O presidente do grupo Torre do Tombo, o senhor Paulo, boa noite. Boa noite, professor. Estou bem, graças a Deus, senhor, como está? Eu também, também. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E ao meu lado, para equilibrar as coisas e explicar-nos, afinal, como é estar do lado de quem organiza e quem equilibra, o senhor Aleluia Cavanjo. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo também ao nosso escritório, Obrigado. ao nosso podcast. Muito bem. Para começarmos, eu gostaria que explicassem-nos, né, segundo a vossa visão, o que é afinal o Carnaval para vocês. Bem, mais uma vez obrigado e já na primeira vez estar aqui no vosso estúdios. Bem, o que é o Carnaval? O Carnaval é simplesmente a manifestação cultural, uma das maiores que o país tem, as manifestações culturais. Ele reflete uma simbiose de cultura daquilo que representa cada região do país e também é o epicentro de uma manifestação em que os nossos antepassados encontraram para manifestar, exteriorizar aquilo que era o momento de opressão que se vivia e de uma forma mais exterior foi encontrado o Carnaval na sua maior plenitude, naquilo que era o despertar, o descobrir da essência cultural de cada região. Mais ou menos traduzimos em poucas palavras o Carnaval dentro daquilo que é a sua amplitude como manifestação cultural. Senhora Aleluia. Pois, tal como esteve a dizer o presidente da Torre do Tombo, São Paulo Jorge, o Carnaval é, naquela definição mais popular, a maior manifestação cultural que temos a nível do país. E esta manifestação cultural tem se estendido, se transmitido de geração em geração. Os nossos mais velhos dançaram, repare que dançava-se o Carnaval antes da independência, aquele tempo dos cabeçudos, o Carnaval de rua, não é? E houve uma paragenzinha no pós-independência e retornou-se ao Carnaval, aí nos anos 78, se a memória não me engana, como uma das grandes manifestações culturais que temos, trazendo ao de cima aquilo que é a cultura de cada região que compreende o país Angola. E se reparar, cada região tem a forma própria de manifestação cultural. Por isso fica difícil ter, por exemplo, uma classificação nacional do melhor grupo de Carnaval. Porque se fores para o leste, eles trarão para nós
um carnaval mais voltado à dança, tianda, enfim. E tivemos esta experiência agora em setembro último, quando do desfile dos 50 anos da independência em Luanda, e vimos que cada região tem a sua forma própria de manifestar-se, de trazer o carnaval para ser exibido. Exato. Então, e nós, enquanto litoral, e aqui com alguma modéstia, o carnaval a nível do litoral sul é o melhor que o país tem, diga-se a bom da verdade. E o Namibe não deve nada a Luanda. Vamos falar de Luanda porque é o centro, não é? Exato. É a grande central, se chamar de carnaval. Então, o Namibe não deve nada a Luanda. E nós mostramos isso, está aqui o presidente Paulo Jorge, que esteve também, e não deixamos nada a desejar ao grande grupo que desfilou em Luanda e a todos quanto assistiram poderão testemunhar. Exato. É muito dito que o carnaval é uma manifestação cultural, que às vezes entra muito em choque com a religião. Seja que em um dado momento o carnaval desrespeita, né? Ou faz desacreditar das crenças de algumas igrejas? Bom, esse é um aspecto que tem sido muito discutido. Exato. E repare que também não é à toa que o carnaval obedece ao calendário litúrgico cristão. O carnaval é sempre realizado às terças-feiras. Por quê? Porque antecede a quarta-feira de cinzas. Era bom que tivéssemos aqui alguém mais ligado à religião, não é? Um pastor, um padre, para melhor esclarecer esse aspecto. Mas repare que antecede sempre, como dizia, a quarta-feira de cinza. Isso era uma forma de quarta-feira de cinza expurgar os pecados, não é? Não é por isso que as pessoas são feito o sinal da cruz com a cinza. Quer dizer, está perdoado, está expurgado o pecado, não é? Que trouxe, não é? Ao longo dessa festa, que se diz festa da carne, não é? Festa da carne, carne no val, assim que dizem. Mas era bom ter alguém, um especialista exatamente da área nós vamos fazer para melhor enquadramento. Também, depois de trazer aqui um padre, se calhar o padre Quaresma ou o padre João, para nos explicar. Senhor Paulo, o que é que acha em relação a essa questão? Não, eu basicamente alinho-me no que o Aleluia acabou de dizer. E depois fazer o enquadramento sobre o carnaval, quer dizer, a própria manifestação, a dança, aquilo que cada grupo carnavalesco representa, o que faz, daquilo que é a religião. Quer dizer, existe uma correlação entre ambas, mas eu não me entraria muito neste campo, sob pena de beliscar aqui alguma sensibilidade cristã. E se calhar esperar que viesse aqui alguém ligado à igreja para poder clarificar melhor e situar melhor desse enquadramento. Mas o facto é que as duas andam alinhadas. Não digo bem alinhadas, porque quem hoje está ativamente à igreja dança o carnaval outra hora ou já não dança carnaval. Já não dança, certo. Há uns que têm o bicho do carnaval, depois vão tipo no confessório, e justificar o porquê que foi dançar o carnaval. Porquê que foi dançar, tem um certo ponto que pesa muito dançar o carnaval por conta da interpretação que as pessoas têm dele, né? Eu pessoalmente. Não, mas repare, sobre essa questão ainda, a religião, ou a igreja, está ligada à cultura, ou seja, é uma forma de manifestação cultural. A nossa forma de crença, não é? As manifestações religiosas também estão ligadas à cultura. O carnaval está ligado à cultura, repare. Certo. Não estamos aqui a dizer que sim ou não, mas é só para trazer esta análise, esta comparação, esse detalhe, pois que tanto a religião quanto o carnaval estão dentro da cultura. Agora, claro, cada um, não é, vai chamando a si a responsabilidade de ou não ter os seus membros a dançar o carnaval, enfim. Vamos deixar por aqui e deixar para quem realmente domina desta área. Por favor, pessoal da Regi, nós temos também depois marcar um podcast com um dos padres
de alguma paróquia qualquer para nos satisfazer essa questão. Mas enquanto isso, eu gostaria de saber, né, temos aqui o Sr. Aleluia, o porta-voz da Procan e o Sr. que é o diretor do Cultor Presidente, né? Gostaria de saber como é que vocês analisam o estado do Carnaval no Namibe atualmente. Eu gostaria que falasse o presidente. Bem, Carnaval do Namibe. Bem, eu acho que o Carnaval do Namibe está num momento em que não é dos piores e também não é dos melhores. Mas porquê? Não, isso tem várias condicionantes para nós caracterizarmos dessa forma. Por exemplo, hoje ele é regulado por via da associação, que é a Procan. Certo. Outrora era regulado e controlado pela Direção Provincial da Cultura. Os apoios eram feitos diretamente do Estado para os grupos carnavaleiros. Sabes que os anos vão passando, o nível de vida das pessoas foi alterando, a vida social das pessoas mudou, o nível de exigência dos grupos carnavaleiros evoluiu também, porque as sociedades evoluem, a cada ano que passa as sociedades evoluem, o grau de exigência para marginal hoje é maior, os grupos querem fazer melhor. Temos o tema depois de captação de apoios para os grupos, que isso é um critério de cada um dos grupos para fazer, cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas relações de amizade, consegue capitalizar aquilo que consegue capitalizar para que o grupo apareça melhor. Certamente. Então, nem todos temos a mesma felicidade, nem todos temos a mesma sorte. Exato. Mas ainda assim não deixamos de ter o apoio hoje da Procan, que é a associação que é tutelada por nós, os grupos, que é o nosso representante legal para falar para fora, é a Procan, e daquilo que vai fazendo para que consigamos ter alguns apoios que possam capitalizar, que possam satisfazer daquilo que é o custo-benefício que os grupos têm, porque tu gastas mais e o retorno, que é o prémio, não compensa metade daquilo que tu gastas. Vamos só ter uma ideia, falar de valores mínimos. Eu posso gastar 3 ou 4 ou 5 milhões e buscar um prémio de 1 milhão em alguma coisa. Mas é aquilo, não é para... a parte que eu posso fazer é o quê? É aquilo que se conseguiu. Pode-se fazer mais, se calhar pode-se fazer mais. Como vai-se fazer mais? Todo mundo deve pensar qual é a estratégia, qual é a solução. Pode implementar uma série de cenários que podem ser tornar o carnaval rentável. A participação geral é importante. Quando eu digo geral é o quê? Não é só da Procan, não é só dos grupos, mas da população em si que gosta de ver o carnaval. O sentimento da comparticipação do lugar onde vai sentar, pagar, quer dizer, isso tudo pode capitalizar. Vender o carnaval na vertente turística é um dos melhores carnavais que o país tem, de facto é. Pode-se vender na vertente turística, pode capitalizar em investimento turístico. Quer dizer, é uma coisa de se pensar o que se quer fazer do carnaval. Na vertente de grupos, os grupos evoluíram, sim, mas depois temos o problema. Temos o tema da evolução e não temos o tema do acompanhamento na vertical financeiro. Nós evoluímos em pensamento, evoluímos em vontade de fazer, mas depois a disponibilidade financeira não compensa tudo aquilo que tem para se fazer. Mas é o que se vai fazer. E nós vamos fazendo aquilo que é o possível. O possível deixa-nos fazer coisas boas, por acaso deixa. E ao longo deste tempo vai vendo, cada grupo vai passando pela marginal, a cada ano que passa, o critério da evolução existe, os grupos esmeram-se para ir à marginal, um mais colorido que o outro cheio de vontade, mas depois, se for a fundo, o plano de necessidade é muito maior que não cobre aquilo que está, porque ir para a marginal faz tripas corações. Faz tripas corações, gasta-se dinheiro, de facto. E para este ano, como é que estão mais ou menos organizadas as questões financeiras para a realização do carnaval? Bem, daquilo que é o nosso lado, nós temos os nossos parceiros em que nós contamos todos os anos. E por incrível que pareça, né, ainda agradecê-los, estamos juntos ao longo destes anos, vamos tendo algum equilíbrio em relação aos outros.
contamos sempre com o apoio daquilo que é da Procan, por via do governo, e aquilo que é a Procan, nós recebemos de acordo com aquilo que é a disponibilidade financeira existente. Exato. Depois temos a nossa disponibilidade financeira, a nossa grupo. Dentro da disponibilidade financeira da Procan e de acordo com a nossa, os nossos parceiros, nós temos que fazer um enquadramento daquilo que a gente vai conseguir fazer para ir a marginal. Às vezes conseguimos fazer o enquadramento da necessidade geral, por vezes não tens o enquadramento, não sei se todos os grupos conseguem ter isso, mas nós a nível da Torre Tombo conseguimos fazer algum enquadramento dentro de alguma ginástica que nós temos que fazer. Porque esse termo ginástica não pode ter a parte, porque fazemos ginástica mesmo. Senhora Luia, eu quero dirigir-lhe uma pergunta. Como é que como a organização provincial avalia, em termos de planeamento, execução e impacto cultural, a realização do Carnaval para este ano? Ora, não foge à regra daquilo que tem sido nos outros anos. Impacto cultural. A nossa vontade é que se resgate o Carnaval de rua. O Carnaval de rua, ou seja, o Carnaval não pode morrer na marginal. É preciso trazer de volta aquele Carnaval em que os grupos começam a festejar nas ruas, vão para o desfile central, após o desfile continuam a desfilar pela cidade, por formas a motivar e a mostrar às pessoas que o Carnaval existe, tem vida, e assim captar, ou seja, convidar mais pessoas a juntarem-se à festa do Carnaval. Em termos de organização, nós temos um organigrama de realização do Carnaval, e já está disponível para os grupos, que, aliás, o organigrama já está desenhado desde maio de 2025. Nós trabalhamos assim, então logo termina uma edição do Carnaval, 1 a 2 meses depois, nós elaboramos e emitimos tanto ao governo e aos grupos do qual nós somos representantes. E nós elaboramos um programa mais restrito, agora a faltar alguns dias, e neste organigrama, por exemplo, compreende o sorteio dos grupos. O sorteio dos grupos vai acontecer no dia 9, nós depois vamos fazer um convite oficial, tanto aos órgãos de comunicação, aos portais, para que possam então acompanhar este momento de sorteio do desfile e seguido de uma conferência de imprensa. Então, na vertente financeira, falava o presidente Paulo Jorge, a Procan é uma associação. E as associações vivem de cotização dos seus membros. Só que, infelizmente, os membros que são os grupos também não têm. Então, não têm como cotizar. Exato. Esta é uma luta que nós temos feito com os grupos e nós temos tido um diálogo muito aberto com os grupos quanto a questões financeiras, quanto a esta necessidade de cotizar para dar vida à própria Procan. Exato. Falávamos aqui em termos de financiamento e eu gostaria de saber do Sr. Aleluia, não é? Sendo o porta-voz da Procan, se vai existir algum tipo de financiamento público ou privado para sustentar a questão financeira em termos da organização dos grupos. Para ter uma ideia, o nosso desenho em termos de orçamento para a edição deste ano ronda em torno de 40 milhões de kwanzas. Este é o ideal para nós. Mas o que é real? O real. A É a diferença questão, entre o ideal e o real. Estamos nesse dilema. Só para prémios nós estamos a falar de quase 20 milhões. 20 milhões que depois vai se distribuir. Então, nós tivemos um incremento agora do Ministério por via Secretaria do Governo Provincial de 4 milhões 950 kwanzas. Certo. Estes 4 milhões 950 kwanzas vão sendo distribuídos aos grupos como subsídio de arranque, algum apoio para poderem sustentar uma ou outra necessidade e a própria Procan nos aspectos organizativos. Quanto à questão dos prémios, nós temos o patrocinador oficial, que é o Porto de Namibe, que é o patrocinador oficial, tem sido já há alguns anos, que chamou a si a responsabilidade dos prémios. Isto já, de certo modo, alivia a Procan. Agora, ele poderá, se calhar, dizer, já não consigo 20, só consigo 15. Okay. Até agora não está disponível ainda nenhuma dotação financeira para essas despesas, tirando a que eu já fiz referência, que veio do Ministério da Cultura via Secretaria-Geral do Governo. Falando agora sobre os prémios, não é? Que é uma questão que também tem muito discutido a nível das pessoas do nosso município, como é que funciona, né?
depois da organização do Carnaval, a distribuição dos prémios? Porque houve às vezes que é demorado, às vezes que recebem, às vezes que não recebem, como foi prometido. Nós gostaríamos de esclarecer aqui essa questão. E vamos esclarecer com muito gosto, ainda bem que temos aqui o presidente do grupo que venceu a última edição. Exatamente. A questão dos prémios só demora quando o patrocinador também demora. A alocar os prémios. Nem sempre ele dá antes do desfile. Okay. Há vezes que dá uma semana depois do desfile, 1 ou 2 semanas depois. Então nós estamos dependentes disto. O certo aqui é um prêmio que vem. Às vezes o que falta é um questionamento direto a quem está em frente da organização. As pessoas saem logo nas redes sociais a reclamarem e não vêm saber de concreto o que é que se passa. E infelizmente, às vezes tem sido a atitude de alguns membros de grupos carnavalescos. Exato. Depois que espalham esta informação de que estão a demorar, parece que querem burlar, parece que deram isso, que afinal não é mais. Graças a Deus, nós temos feito os relatórios anuais após o desfile, elaboramos o relatório, remetemos ao patrocinador e disponibilizamos aos grupos. Isso para quê? Para que haja transparência do lado do patrocinador, saber que eu dei este valor, foi usado assim. Exato. E os grupos recebem o mesmo relatório para que amanhã, sendo, se calhar, questionado, o patrocinador pode questionar um elemento de um grupo. Exato. E se der conta que há uma incompatibilidade em termos de informação, já é uma suspeita. Então, quanto a isto, estão à vontade e são documentos que se tornam também públicos. E nós teremos muito gosto, temos tido, aliás, em torná-lo público, para que todos possam saber. Senhor Jorge, aqui o presidente, né, do grupo carnavalesco Torre do Tombo, os que ditaram as regras no jogo passado, estão confiantes para esse ano? Temos que estar, é dever de estar, porque cada ano que passa, pensar carnaval é pensar em ganhar carnaval. Pensar em ganhar, então este ano... Não foi a regra. A ideia é irmos para a Marginal dançar e ganhar. Exatamente. É o foco, não temos outro sentimento de não ir para a Marginal e não fazer outra coisa, a não ser entrar, dançar. Mas qual foi o sentimento de terem levado a coroa no Carnaval passado? Bem, um sentimento duplo. Por acaso um sentimento duplo porquê? Por ser um momento único. Não se volta 50 anos, já não se faz. Já não se faz 50 anos. Então, quando se falar de um carnaval, pensar a história do carnaval, Angola 50 anos, não tens como não falar do Tortom. Para mim, a maior referência que fica é essa. E outra maior referência que fica, de modo particular, é fazer parte do grupo que ganhou o carnaval no Angola 50 anos. Então, são coisas que já ninguém apaga. Por mais que tentamos, eu digo sempre, isso é marca do cavalo. Marcou, ficou. Exatamente. Perdão, não querendo interromper. No ano passado, e nós sabemos que trabalhamos às vezes com as redes sociais e as pessoas comentam sempre o que querem comentar e deixam claro as suas opiniões. No ano passado, após a vitória do grupo carnavalesco Torre do Tombo, saíram muitos internautas a dizer que foi ganho por injusta causa, né? Muitos comentários negativos em torno daquela vitória e nós gostaríamos de saber como é que foi a recepção interna do grupo sobre estas afirmações. Não, eu fico preocupado se não houver comentários. Sim, eu fico preocupado se não houver comentários. Porque as vitórias são sempre justas, né? São sempre justas na vertente de quem ganha. É injusta na vertente de quem perde. Né? São raras as vezes quando nós perdemos alguma coisa e conseguimos chegar e apertar a mão e dizer, eu perdi. Não tive bem e eu perdi. Ainda também, perdão, não querendo interromper, que houve compra do júri, né, que têm grupos favoritos e isto realmente acontece também? Não é verdade. Não é existe verdade, batota e ganho por mérito próprio. O júri, nós temos um regulamento. Nós temos um regulamento e este regulamento é atualizado anualmente e esta atualização é apresentada aos grupos. Exatamente. Para também emitir as suas opiniões. Tanto é que o regulamento foi aprovado agora com algumas retificações, isto por intervenção dos grupos, para que esteja ajustado aquilo que é a vontade dos grupos. E num dos pontos sobre o júri diz que o júri é soberano na tomada de decisão, mas que os grupos descontentes podem contestar
não concordando com um ou outro aspecto. E nós, no ano antepassado, tivemos um grupo que contestou, teve a resposta no tempo que o regulamento permite e deu-se por encerrado o assunto. Então, é um não assunto, na verdade. Exatamente. São conversas de redes sociais. Conversas de rede de pessoas que, na verdade, se calhar têm alguma coisa contra... E é preciso estar preparado. Quando a gente se prepara para ganhar, temos que estar preparado também para perder, emocionalmente. Há quem não lida com a derrota, não consegue lidar com a derrota e depois fica a arranjar o culpado, como diz, né? A culpa nunca morre solteira. Tem que arranjar sempre um culpado que lhe vai acompanhar. Certo, mas quanto a isso eu gostaria de saber quais são os mecanismos de transparência que existem para garantir a credibilidade do júri e a confiabilidade dos resultados. Bom, os júris, como dizia, são soberanos, mas é um grupo de pessoas que está ali dispostas. Certo. Temos a urna, as urnas são transparentes, elas são seladas em frente do público. Certo, e também depois, por favor, explicar como é que é o processo de classificação. Em frente do público e acontece o processo de votação em função dos itens classificados. Certo. Um dos itens classificados, por exemplo, temos a dança, a batucada, a corte, a alegoria, temos e outros tantos. Para cada item temos 3 júris. Para cada item, por exemplo, a dança tem o júri 1, 2 e 3. Certo. Para a alegoria e a corte também cada um dos itens tem 3 júris. Estes júris votam. Há itens que vai de 1 a 5, há itens que vai de 1 a 10, por exemplo. Certo. Eles têm a liberdade de pôr 1 ou de pôr 10. De pôr 1 ou 5. Certo. Então, somando estes pontos todos, depois de forma transparente, essas urnas são entregues à polícia como fiel depositário. Estas urnas não vão à casa de ninguém, é preciso que fique claro. As pessoas dizem, não, já acusaram até o presidente da Procan, a mim também acusaram de ter... Não, eles levam as urnas em suas casas, não. Falsificam os votos. As urnas saem, assim que termina a votação, o desfile, a polícia faz logo a escolta das urnas, na recolha das mesmas dos seus pontos até um certo local. Esta polícia pega nas urnas, atenção, certo. Já não são júris, a polícia pega nas urnas, põe no patrulheiro e leva, não sei para onde, provavelmente ao comando municipal. Então, a partir daquele momento, a polícia é a fiel depositária das urnas. E a própria polícia leva no local da contagem dos votos. Certo. Esta contagem dos votos são sempre feitas na presença dos membros dos grupos e de quem estiver interessado em acompanhar. É feita a contagem e o ano passado tivemos uma novidade que retira-se, não é da urna, o papel do grupo, o boletim, fala-se a pontuação e a tela está ali bem à frente, o técnico põe ali o resultado e aquilo vai somando de forma automática. Exato. Por isso é que tivemos menos barulho, mas devido às aspas, o ano passado, em relação aos outros anos. Foi um processo mais transparente ainda. E a ideia é evoluir cada vez mais em termos de transparência, sobretudo, para que não nos apontem dedo. Eu pertenço a um bairro em que já me acusaram, já disseram, não, você não pode entrar, você é traidor, não vai entrar no bairro. Não acredito. E são coisas que nós temos que aprender a lidar com elas. Certo. Pois. Prontos. Em termos da organização dos grupos, ia muito bem dizendo, senhor Paulo, né, que existe a questão financeira que às vezes é um fator principal para que haja realmente a entrega, né, massiva do grupo. Mas eu gostaria de saber, houve a classificação no ano passado do melhor grupo carnavalesco, que foi o Torre do Tombo, mas em termos de fracasso, qual foi o pior grupo, se assim pode dizer, do ano passado? Não, nós não classificamos os piores grupos. Pronto, o mais fraco. O mais fraco também não. Por quê? Eu fui questionado hoje, e combina com a pergunta que coloca. Por que razão nós não criamos classes? Classe A, B e C. Certo. E nós temos discutido isso de forma aberta com os grupos. Nós ainda temos poucos grupos. Vai ver que na classe C só vamos ter um grupo, por exemplo, ou 2. Ou na classe B vamos ter 2 grupos. Vão concorrer, com quem? Então, nós ainda temos um trabalho de casa a fazer, um trabalho profundo, para poder separarmos por classe. Não é? Agora, aqueles grupos que têm maior aparato, os grupos de Moçambique acabam tendo uma certa vantagem porque estão em casa. Certo. Se calhar um dia experimentar levar o carnaval ao Tomba, por exemplo, na Divala, o desfile central. Né? Mas o Tomba, por exemplo, o Tomba já ganhou algumas edições. O Tomba já ganhou algumas edições. Isso dá prova de que
é só uma questão de estarem melhor preparados, Certo. que podem ganhar. O Virei, o ano passado, ganhou a melhor canção, por exemplo. Falando em canção, eu gostaria de perguntar que às vezes algumas músicas do Cangato também são exibidas no Carnaval e eu queria saber se são mesmo de autoria dele ou são músicas feitas ou criadas por parte dos grupos. Sobre esse aspecto não quero entrar em detalhes, né? São aspectos muito sensíveis porque são questões de autorias, são questões de autorias, mas as músicas do Cangato, no seu todo, são músicas que manifestam a nossa cultura, Certo. São músicas que já ouvimos muito antes sobre algumas delas muito antes de serem gravadas pelo Cangato. Então agora, de questões de autoria, prefiro não entrar em detalhe. Algumas vezes ele já foi convidado a cantar, se calhar há essa confusão também. Foi convidado a atuar antes do desfile do Carnaval. Então foi convidado a desfilar ou a cantar. Por isso talvez haja essa confusão que os grupos têm cantado a música do Cangato. Não sei. Certo.